Sejam bem-vindos ao canal Manifestadores da Riqueza e vamos para mais uma mensagem do dia. E se você gostar, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui. O poder do seu subconsciente. Capítulo 4. Parte 2. Joseph Murphy. Curas mentais nos tempos antigos. Observe como ele cura um corte no rosto causado por se barbear. Ele sabe exatamente como fazê-lo. O médico faz um curativo na ferida e diz: a natureza cura. Natureza refere-se à lei natural, à lei da mente subconsciente, ou autopreservação, que é a função da mente subconsciente. O instinto de autopreservação é a primeira lei da natureza. Seu instinto mais forte é a mais potente de todas as autossugestões. Teorias amplamente diferentes. Seria tedioso e inútil discutir em grande extensão as numerosas teorias avançadas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapia de oração. Há um grande número que afirma o porquê sua teoria produz resultados. Ela é, portanto, a correta. Isso, conforme explicado neste capítulo, essa alegação carece de fundamento. Você está ciente de que existem todos os tipos de cura. Franz Anton Mesmer, um médico austríaco, de 1734 a 1815, que clinicava em Paris, descobriu que aplicando ímãs ao corpo doente, ele poderia curar essa doença milagrosamente. Ele também realizou curas com várias outras peças de vidro e metais. Ele interrompeu essa forma de cura e afirmou que suas curas se deviam ao magnetismo animal, teorizando que essa substância era projetada do curador para o paciente. Seu método de tratamento de doenças a partir de então era pelo hipnotismo, que era chamado de mesmerismo em sua época. Outros médicos disseram que todas as suas curas se deviam à sugestão e nada mais. Todos esses grupos, como psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e todas as igrejas estão usando o único poder universal residente na mente subconsciente. Cada um pode proclamar que as curas são devidas à sua teoria. O processo de toda cura é uma atitude mental definida e positiva, uma atitude interior ou um modo de pensar, chamado fé. A cura se deve a uma expectativa confiante, que atua como uma sugestão poderosa para a mente subconsciente liberando sua potência de cura. Um homem não cura por um poder diferente do outro. É verdade que ele pode ter sua própria teoria ou método. Existe apenas um processo de cura e esse é a fé. Existe apenas um poder de cura, ou seja, sua mente subconsciente. Selecione a teoria e o método de sua preferência. Pode ficar tranquilo, se tiver fé, obterá resultados. Opiniões de Paracelso. Philippus Paracelsus, um famoso alquimista e médico suíço, que viveu de 1493 a 1541, foi um grande curador em sua época. Ele declarou o que agora é um fato científico óbvio quando proferiu estas palavras: quer o objeto de sua fé seja real ou falso, você obterá, no entanto, os mesmos efeitos. Assim, se eu acreditasse na estátua de São Pedro como deveria ter acreditado no próprio São Pedro, obterei os mesmos efeitos que deveria ter obtido de São Pedro. Mas isso é superstição. A fé, porém, produz milagres, e quer seja a fé verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. As opiniões de Paracelso também foram consideradas no século XVI, por Pietro Pomponazzi, um filósofo italiano e contemporâneo de Paracelso, que disse: podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação podem produzir, particularmente quando ambas as qualidades são recíprocas entre os sujeitos e a pessoa que os influencia. As curas atribuídas à influência de certas relíquias são o efeito de sua imaginação e confiança. Curandeiros e filósofos sabem que se os ossos de qualquer esqueleto fossem colocados no lugar dos ossos do santo, os enfermos experimentariam efeitos benéficos. Mesmo assim,
se acreditassem que eram verdadeiras relíquias. Então, se você acredita nos ossos dos santos para curar, ou se acredita no poder curativo de certas águas, obterá resultados por causa da poderosa sugestão dada ao seu subconsciente. É esta que realiza a cura. Os experimentos de Bernheim. Hippolyte Bernheim, professor de medicina em Nancy, França, de 1910 a 1919, foi o expositor do fato de que a sugestão do médico ao paciente era exercida por meio da mente subconsciente. Bernheim, em seu Suggestive Therapeutics, conta a história de um homem com paralisia da língua que não cedera a nenhuma forma de tratamento. Seu médico disse ao paciente que ele tinha um novo instrumento com o qual prometeu curá-lo. Ele introduziu um termômetro de bolso na boca do paciente. O paciente imaginou que fosse o instrumento que o salvaria. Em alguns momentos, ele gritou de alegria que poderia mais uma vez mover sua língua livremente. Entre nossos casos, continua Bernheim, fatos do mesmo tipo serão encontrados. Uma jovem veio ao meu consultório, tendo sofrido de perda total da fala por quase 4 semanas. Depois de ter certeza do diagnóstico, eu disse a meus alunos que a perda da fala às vezes se deu instantaneamente à eletricidade, que pode agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar o aparelho de indução. Apliquei minha mão sobre a laringe, movi-me um pouco e disse: agora você pode falar em voz alta. Num instante eu a fiz ver A, depois B, depois Maria. Ela continuou a falar distintamente, a perda da voz havia desaparecido. Aqui, Bernheim mostra o poder da fé e da expectativa por parte do paciente, que atua como uma sugestão poderosa para a mente subconsciente. Produzindo uma bolha por sugestão. Bernheim afirma que produziu uma bolha na nuca de um paciente aplicando um selo postal e sugerindo ao paciente que era um emplastro contra moscas. Isso foi confirmado pelos experimentos e experiências de muitos médicos em muitas partes do mundo, que não deixam dúvidas de que as mudanças estruturais são um possível resultado da sugestão oral aos pacientes. A causa dos estigmas sangrentos. Na lei dos fenômenos psíquicos de Hudson, ele afirma: hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos em certos indivíduos por meio de sugestão. M. Burru colocou um paciente em estado sonambúlico e deu-lhe a seguinte sugestão: às 4 horas desta tarde, após a hipnose, você virá ao meu escritório, sentará na poltrona, cruzará os braços sobre o peito, e seu nariz começará a sangrar. Na hora marcada, o jovem obedeceu. Várias gotas de sangue saíram da narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo investigador traçou o nome do paciente em ambos os antebraços com a ponta cega de um instrumento. Então, quando o paciente estava em estado de sonambulismo, ele disse: às 4 horas desta tarde você irá dormir, e seus braços sangrarão nas linhas que eu tracei, e seu nome aparecerá escrito em seus braços em cartas de sangue. Ele foi vigiado às 4 horas e visto adormecer. No braço esquerdo as letras se destacavam em relevo brilhante e em vários lugares havia gotas de sangue. As letras ainda eram visíveis 3 meses depois, embora tivessem gradualmente diminuído. Esses fatos demonstram ao mesmo tempo a correção das duas proposições fundamentais anteriormente formuladas, a saber, a constante receptividade da mente subconsciente ao poder de sugestão e o controle perfeito que a mente subconsciente exerce sobre as funções, sensações e condições da mente subconsciente. Corpo. Todos os fenômenos anteriores dramatizam vividamente condições anormais induzidas pela sugestão e são prova conclusiva de que, como um homem pensa em seu coração a mente subconsciente, assim ele é. Pontos de cura em revisão. 1. Lembre frequentemente a si mesmo que o poder de cura está em seu próprio subconsciente. 2. Saiba que a fé é como uma semente plantada no solo, cresce segundo a sua espécie. Plante a ideia, semente, em sua mente, regue e fertilize com expectativa, e ela se manifestará. 3. A ideia que você tem para um livro,
uma nova invenção ou peça é real em sua mente. É por isso que você pode acreditar que o tem agora. Acredite na realidade de sua ideia, plano ou invenção e, ao fazê-lo, ela se manifestará. 4. Ao orar pelo outro, saiba que seu conhecimento interior silencioso da totalidade, beleza e perfeição pode mudar os padrões negativos da mente subconsciente do outro e trazer resultados maravilhosos. 5. As curas milagrosas que você ouve em vários santuários são devidas à imaginação e fé cega que agem na mente subconsciente, liberando o poder de cura. 6. Todas as doenças se originam na mente. Nada aparece no corpo a menos que haja um padrão mental correspondente. 7. Os sintomas de quase todas as doenças podem ser induzidos em você por sugestão hipnótica. Isso mostra o poder do seu pensamento. 8. Existe apenas um processo de cura, que é a fé. Existe apenas um poder de cura, ou seja, sua mente subconsciente. 9. Quer o objeto de sua fé seja real ou falso, você obterá resultados. Sua mente subconsciente responde ao pensamento em sua mente. Considere a fé como um pensamento em sua mente, e isso será suficiente.